Você manteve a sua Bíblia aberta aí no Salmo 119? Vamos lá de novo? Quero compartilhar com vocês algo que Deus falou ao meu coração, espero que fale ao teu. Está lá no Salmo 119. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 176. Não é brincadeira, nós vamos ler todo o Salmo, não. Essa semana eu li o Salmo 119 de novo. Você já teve a oportunidade de ler esse Salmo? Todo o Salmo, todos os versículos do Salmo 119 falam da palavra de Deus. 176 versículos dedicados à palavra de Deus. É lindo, meus irmãos. É lindo o texto que nós temos no Salmo 119. Leia o Salmo 119 essa semana. Consegue fazer um propósito aí de ler o Salmo 119? Leia essa semana. Você vai ser abençoado, você vai ser abençoada sobre o que o salmista está entregando aqui para nós a respeito da palavra de Deus. É fantástico, maravilhoso. Não vou ler todo o Salmo, mas eu queria compartilhar com vocês 3 versículos do Salmo 119. Um deles o irmão Wagner já leu aqui. Os outros 2 a gente vai recorrer a eles. E eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos, o salmista traz uma realidade maior sobre a palavra de Deus, mais profunda, a respeito do valor. E eu queria destacar aqui 3 coisas que eu e você precisamos saber sobre a palavra de Deus. Precisamos ter convicção dessas 3 coisas. E eu gostaria que você levasse isso para a tua casa, você aplicasse isso à sua vida, que isso transformasse a sua realidade e que a partir disso você tenha mais comunhão com a palavra de Deus, mais intensidade no teu contato com a palavra de Deus. Primeiro versículo que nós vamos recorrer é o versículo 2, que nos diz assim: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo coração. Vamos ler esse finalzinho de novo? E o buscam de todo o coração. Primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é essa expressão que o salmista traz, de que muito feliz é quem guarda no coração, ou quem guarda as prescrições, os ditos do Senhor, a vontade, a verdade, as declarações de Deus, mas o busca de todo o coração. O busca com vontade, com intensidade, com intencionalidade. Com intencionalidade. Outro dia alguém falou assim para mim: pastor, eu tô muito triste, estou tendo dificuldade de ler a Bíblia. E eu falei: meu irmão, qual que é a dificuldade? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E eu falei assim para ele, falei: olha, vamos trazer um valor melhor para a palavra de Deus, para a nossa vida? Porque cá entre nós, tudo aquilo que nós amamos, nós temos tempo para aquilo que nós amamos, não é? Não é? Aquilo que nós amamos, que nós gostamos, que é prioridade para nós, a gente faz o tempo acontecer. E aí eu percebi que ler a Bíblia para esse irmão estava sendo uma obrigação. E eu não gostaria que ler a Bíblia para você fosse uma obrigação. Eu não gostaria que você pensasse assim no final do dia: nossa, eu não parei para ler a Bíblia hoje. Ou seja, eu não cumpri a minha obrigação. Essa não é a melhor forma da gente olhar para a palavra de Deus. O certo seria a gente olhar para a palavra de Deus e pensar assim: eu não busquei o meu Deus hoje. Porque feliz é quem guarda as prescrições de Deus, mas porque o busca por amor. Eu quero mais desse Deus. Eu quero conversar, eu quero que Ele fale ao meu coração, eu quero ouvi-lo.
Então nós não podemos fazer da leitura da Bíblia um ritual, mas tem que ser uma busca pelo Deus que se revela através da Bíblia. Nesse sentido, meus irmãos, a Bíblia, ela não tem um fim em si mesma. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia não tem um fim em si mesma, porque a Bíblia, ela quer nos levar ao autor dela. A Bíblia, ela nos leva a uma comunhão com Deus, a um relacionamento com Deus que se revela através dela. Por isso ela não tem um fim em si mesma, mas ela é um meio pelo qual nós conhecemos a Deus. Nós temos acesso àquilo que Deus revelou para nós. A Bíblia, meus irmãos, é a revelação de Deus que nos foi dada por Ele mesmo, a fim de que nós o conheçamos mais e mais. Por isso é muito ruim quando nós percebemos que as pessoas têm acesso à palavra de Deus, mas não buscam. O salmista está dizendo aqui: eu o busco de todo o coração. Eu aprendi a amar esse Deus, a depender desse Deus, eu preciso dele. Então eu o busco. Então qual que é a motivação para a gente debruçar o nosso coração diante da palavra de Deus? Porque nós queremos Deus. Eu quero o Senhor, por isso eu vou até a sua palavra. Eu quero mais de Deus, por isso eu busco através da sua palavra. Essa é uma boa motivação, uma motivação maravilhosa, nos debruçarmos na palavra, porque queremos o Deus da palavra. E meus irmãos, a leitura da Bíblia é o principal meio, é o meio mais eficaz, mais rápido, mais acessível de conhecermos a Deus. De conhecermos a Deus. Já falei isso aqui e vou repetir de novo porque é muito importante. Não terceirize a sua comunhão com Deus. Não terceirize o seu tempo com Deus lendo a palavra. Nós vivemos numa geração que tem facilidade de fazer isso. Vivemos numa geração que gosta de vídeo da internet, gosta de shorts, né? Os vídeos curtos. Tem alguns bem legais, falam da palavra de Deus, pessoas ministrando, pessoas dizendo verdades da palavra de Deus. Se deixar, a gente assiste 20, 30, 50 por dia, mas não terceirize a sua experiência com Deus, o seu tempo de investimento na palavra. Há um tempo atrás eu fui pregar numa igreja lá em Belo Horizonte, há um ano atrás, estive lá em Belo Horizonte, fomos lá acolher a IPI de Belo Horizonte, que passou a fazer parte do nosso presbitério, região nossa agora cresceu, vai até a capital. E lá em Belo Horizonte, meus irmãos, o pessoal presbiteriano só fala do reverendo Jeremias Pereira, que é um pastor espetacular, mensagens fantásticas, a gente vê ele na internet, junto com o reverendo Hernandes Dias Lopes, na IPB, são dois dos maiores pregadores aí da nossa geração, né? E a gente, lá em Belo Horizonte, tem uma disputa, né, dos maiores pregadores, das maiores igrejas, e a gente vê que o povo parece que depende disso. O povo depende disso. E aí eu tive a oportunidade de falar isso com eles lá, falei: meus irmãos, não terceirizem a espiritualidade de vocês. Ouçam o pastor Jeremias pregando, ouçam o pastor Hernandes pregando, outros pregadores também que têm palavras poderosas, mensagens verdadeiras da palavra de Deus, desfrutem disso, mas não terceirizem a experiência de vocês. Nada, meus irmãos, substitui o nosso tempo com Deus. Nada substitui essa palavra de que feliz é aquele que guarda no coração as palavras de Deus, mas porque o buscou, porque quis estar com Ele, investiu tempo buscando orientação da palavra de Deus. É importante. Não viva só do sermão de domingo. É bom, é importante, a gente vem aqui, compartilha uma palavra, algo que falou meu coração, estou compartilhando com vocês hoje, para que você saia daqui sedento, inspirado,
a buscar, a ter a sua experiência. Leia, 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 leia a palavra de Deus. Porque ela é apta para trazer discernimento, ela é apta para exortar profundamente a nossa vida. A palavra de Deus é poderosa, meus irmãos. Vimos o testemunho dos Gideões aqui. Pessoas que talvez nunca tiveram contato com a palavra de Deus, ao ter, Deus falou do jeito certo, no versículo certo, atingiu o coração, pessoas se dobraram aos pés de Jesus, porque se encontraram com a palavra de Deus. Nós que já temos acesso à palavra de Deus, temos desfrutado disso? Qual que é a sua motivação para buscar a palavra de Deus? Qual que é a sua motivação para se debruçar, abrir a Bíblia, ter um tempo de meditação? É porque você ama Deus e quer mais de Deus? Ou é só um ritual? Você se sente obrigado a fazer isso todo dia? Faz isso não transforma algo que é para ser maravilhoso num peso, num fardo. Busque a Deus porque você quer Deus, porque você ama esse Deus, quer mais de Deus, quer mais de Deus. A Bíblia, meus irmãos, é o nosso maná espiritual. Você crê nisso? É o nosso maná espiritual. Traz sustento. A Bíblia, meus irmãos, nos mantém de pé, aptos a prosseguir. Sem a palavra de Deus nós não avançamos. Sabe aquele dia da escuridão, aquele dia da dificuldade, aquele dia que as trevas parecem que estão tomando conta, meus irmãos? São os dias que a gente mais precisa da palavra de Deus. Geralmente, quando a gente luta muito, nós usamos mais o artifício da oração. Mas tanto quanto a oração, nós precisamos da palavra de Deus. Vocês lembram como que Jesus enfrentou o diabo? Na tentação, no deserto, na hora da angústia, na hora da carência física, emocional, onde o diabo veio com tudo para derrubar Jesus, tentar impedir Jesus de fazer tão grande obra. Como que Jesus venceu o inimigo? Com a palavra de Deus. Como que Jesus afastou as trevas? Com a palavra de Deus. Como que Jesus se sobrepôs à investida do inimigo? Com a palavra de Deus. Precisamos da palavra de Deus, meus irmãos. Na hora da dor, na hora da angústia, muito mais. Muito mais. Precisamos regar nossa vida de oração, regar nossa vida de busca pela palavra de Deus, busca pelo próprio Deus que se revela a nós na sua palavra. Você lê a Bíblia por obrigação ou para buscar o Deus que a Bíblia nos revela? Você lê a Bíblia como um ritual ou como um tempo precioso, de deleite, um tempo gostoso na presença do Deus Todo-Poderoso? Faça desse momento um momento lindo na sua vida, de tal forma que quando você terminar a sua meditação, você já queira mais, você já queira o encontro do dia seguinte. É assim que deveria ser na nossa vida, meus irmãos. A gente terminar a nossa meditação já sedento pelo próximo encontro com Deus, pelo próximo momento de desfrutar da palavra de Deus. Eu vejo o salmista dizendo isso. Feliz é aquele que busca de todo o coração. Feliz é aquele que aproveita os preceitos do Senhor para a sua vida e faz isso de todo o coração. Que seja a nossa experiência também. Buscar a Deus na sua palavra de todo o coração, porque nós o amamos, nós o queremos. Amém? Versículo 160. Passa umas páginas para frente aí. Versículo 160, na minha versão diz assim: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio,
e cada um dos teus juízos dura para sempre. Então a primeira coisa que nós precisamos saber sobre a palavra de Deus é que nós devemos buscar o conhecimento de Deus na Bíblia porque amamos a Deus, porque queremos a Deus. A segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês: tudo, meus irmãos, tudo que há na palavra de Deus é verdade. Você pode repetir isso comigo? Tudo que há na palavra de Deus é verdade. Mais uma vez, tudo que há na palavra de Deus é verdade. Aleluia! Tudo, meus irmãos, tudo. Nós não lemos e não cremos na Bíblia pela metade. Cremos na Bíblia toda, que ela é a palavra de Deus, trazida até nós, deixada para nós. E o salmista está declarando isso: as tuas palavras são em tudo verdade. E mais, está dizendo, olha, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Ela é toda verdade e ela é eterna, dura para sempre. Sabe o que isso significa? Primeiro, que tudo que a Bíblia afirma é verdade. Tudo. E eu tenho visto gente da nossa geração, meus irmãos, buscando orientação só em algumas partes da Bíblia, ignorando outras. Por exemplo, hoje é muito comum a gente ver aí os coachings da fé pregando que Deus é amor, que todo mundo vai ser salvo, que há perdão, que Jesus quer extrair de nós o melhor do nosso potencial. Não é mentira, é verdade, mas a palavra também nos diz que nós somos pecadores, que nós precisamos nos arrepender constantemente. A palavra nos diz que o inimigo jaz à porta, que o maligno quer nos derrubar. A palavra de Deus diz que Deus é amor, mas diz que Ele é justiça. A palavra toda é verdade. Então nós precisamos nos ater a toda a Bíblia, não só a parte, não só aquilo que nos interessa. Outro dia um pastor falou assim para mim, falou, olha, já notou que o povo gosta muito de promessa? E gosta mesmo, né? Antigamente era comum aquelas caixinhas de promessa. Quem tem uma caixinha de promessa em casa aqui? Eu não tenho mal, pouca gente, é uma coisa mais antiga, né? Todo mundo tinha uma caixinha de promessa. A gente ia lá, tirava uma promessa, não é? Era bonito, gostoso. Aí esse colega pastor falou assim, olha, eu acho que não vai vender se a gente fizer uma caixinha de mandamento. E eu acho que não vende mesmo, não é? Porque promessa todo mundo quer. Mandamento, aí já vai apertar, né? Vai exigir da gente, vai apertar o calo. Mas a Bíblia tem promessa, muitas, maravilhosas, lindas, as quais nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança. Mas a Bíblia tem mandamentos, a Bíblia tem ordem. Deus espera algo de nós. Por isso nós lemos a Bíblia como um todo, ela toda é verdade. Ela deve ser seguida, meus irmãos, independente das nossas opiniões pessoais. A palavra de Deus deve ser observada, independente do que estão dizendo por aí no mundo. A palavra de Deus deve ser seguida independente das nossas preferências emocionais, independente das convenções culturais, das opiniões populares, das ideologias, daquilo que a política está dizendo, independente de tudo isso. A palavra de Deus é verdade. E ela toda é verdade. Precisamos crer nisso. Precisamos, ao nos debruçar diante da palavra de Deus, ter consciência, eu estou diante da verdade do Senhor, daquilo que o Senhor espera de mim. É a palavra de Deus. Não cremos nela parcialmente, mas nela toda, sendo ela toda a verdade revelada de Deus. Por exemplo, a Bíblia afirma que se nós pregarmos o Evangelho para alguém, seja entregando uma Bíblia, seja a gente evangelizando pessoalmente, seja
a gente compartilhando alguma dificuldade, assistindo alguém numa hora de dor, se compartilharmos o evangelho com alguém, essa pessoa crer no Senhor Jesus, ela será salva. Você crê nisso? Cremos nisso, trabalhamos para isso. E essa pessoa vai ter acesso ao perdão, à salvação e à vida eterna que Jesus comprou na cruz para nós. Isso é verdade bíblica. Cremos nisso. Mas a palavra de Deus também diz que se não compartilharmos o evangelho com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso irmão, com o nosso amigo, com o nosso vizinho, e se em algum momento oportuno essas pessoas não ouvirem do evangelho, elas vão perecer, a morte eterna, vão para o inferno. A Bíblia diz isso. Você crê? Pois eu já vi gente cristão falando, eu não creio no inferno não, esse negócio esquisito aí. Como assim não crê no inferno? Agora a gente decide o que a gente crê, é a palavra de Deus, meus irmãos. Pois creia, saiba disso. Se não compartilharmos o evangelho com alguém que nós amamos, essa pessoa vai para o inferno. Se essa pessoa não crer em Jesus, ela vai perecer. Precisamos ter consciência das verdades que a Bíblia traz para nós. Isso faz com que a gente sirva com mais ousadia, com que a gente pense, repense e possa ter as nossas ações em favor do reino de Deus, em favor da pregação do Evangelho, em favor das vidas que ainda não foram alcançadas. Porque a palavra de Deus nos trouxe essa revelação. Se não ouvirem, se não aceitarem, vão perecer. Uma grande verdade revelada a nós, que deveria nos mover em direção àqueles que ainda não conhecem. É ou não é? Nós cremos na Bíblia como um todo, meus irmãos. Ela toda é a verdade de Deus. As tuas palavras são em tudo verdade. Em tudo verdade. Nós cremos na Bíblia toda. Creia nisso, creia que a palavra de Deus é a verdade de Deus revelada para nós, desfrute disso, oriente a sua vida a partir disso. Então a primeira coisa, buscar a Deus de todo o coração, porque nós o amamos, por isso nos debruçamos na palavra de Deus. Segunda coisa, a palavra de Deus, ela é toda verdade, toda. Nós não cremos em partes da palavra de Deus, mas como uma revelação trazida de Deus para nós, um presente. Ela toda é verdade. Por último, meus irmãos, versículo 30, vamos voltar um pouquinho para trás agora? Versículo 30 nos diz assim: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Que versículo lindo! O que o salmista está dizendo aqui? Eu vou obedecer a tua palavra. Eu vou obedecer a tua palavra. Eu escolhi o caminho da fidelidade. Eu quero ser fiel à tua palavra, Senhor. Eu vou obedecer. Então, se nós buscamos de todo o coração, porque amamos a Deus e queremos mais o Senhor, se nós cremos que a palavra de Deus ela é toda a verdade, toda ela, então nós precisamos obedecer. E é uma atitude fantástica. O salmista nos incentivando a dizer: eu escolhi ser fiel às verdades do Senhor. E isso é muito importante, meus irmãos. Eu quero compartilhar com vocês, porque nós cristãos temos sido extremamente zombados por sermos fiéis à palavra de Deus. Vivemos numa geração que pisa na nossa fé. Você sente isso? Eu me sinto afrontado diariamente. Me sinto afrontado. Por vídeos na internet, posições ideológicas, políticas. Eu me sinto afrontado. Mas não com medo. Porque eu escolhi obedecer a palavra de Deus. E nós precisamos ter consciência disso, convicção. Eu escolhi
ser fiel à palavra de Deus. Eu decidi lutar pelos juízos do Senhor. Então eu queria compartilhar com você esse espírito ousado do salmista. Não interessa o que estão dizendo por aí. Eu escolhi obedecer a palavra de Deus. Não interessa as tendências, as novidades. Não interessa o que o povo está querendo a respeito da sexualidade. Eu escolhi obedecer a palavra de Deus. Não interessam se vão zombar de mim, se vão me achar antiquado. Eu escolhi obedecer a palavra de Deus. E eu queria perguntar, você já fez essa escolha de ser fiel à palavra de Deus em todas as coisas? De ser fiel à palavra de Deus na sua administração financeira? De ser fiel à palavra de Deus no seu trabalho? Ser fiel à palavra de Deus nos ambientes que você convive? Precisamos ter convicção disso. O salmista nos convida à fidelidade à palavra de Deus. E nós não conseguimos, meus irmãos, ser fiéis à Escritura, a menos que a gente faça esse compromisso básico. O que quer que eu encontre na palavra de Deus, eu farei. Seja o que for que Deus vai me mostrar aqui na sua palavra, eu vou obedecer. Os exemplos que nós temos aqui na Bíblia, servos e servas de Deus, foram de pessoas que atenderam à ordem do Senhor, que obedeceram acima de qualquer coisa, acima de planos pessoais, acima de ambições pessoais. Essas pessoas foram fiéis à palavra de Deus. E nós precisamos ter esse nível de compromisso com a palavra de Deus. Seja o que for que eu encontre aqui na minha meditação, eu vou obedecer. Seja o que for que eu encontre no dia a dia, de afronta, eu vou ser fiel a Deus. A gente não toma essa decisão na hora da afronta, a gente toma essa decisão antes. É antes. Eu sou fiel à palavra de Deus. Ponto. É a palavra de Deus que dirige a minha vida, que dirige o meu querer. Você confia nos preceitos do Senhor? Você confia na orientação de Deus? No que nós lemos no início, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma? Se você acredita que a lei do Senhor é perfeita, entrega o teu caminho. Traça esse objetivo na tua vida, de ser fiel a Deus em tudo, em todas as coisas. Escolha o caminho da fidelidade à palavra de Deus, fidelidade incondicional, fidelidade inabalável, para que, se a palavra de Deus em algum momento for atacada, defenda a palavra de Deus, defenda os valores do Senhor, aceite essa luta. A nossa cultura, infelizmente, zomba da Escritura, zomba do fato de nós crermos e obedecermos à palavra de Deus. Apesar do desprezo cultural, nós devemos, meus irmãos, nos apegar à palavra com determinação, com fidelidade. Essa é a postura do salmista, um convite para nós. Defenda a palavra de Deus aonde você estiver. Você topa essa briga? Defender o nome do Senhor? Numa geração que zomba do nome do Senhor? Que pisa na nossa fé? Pois nós devemos defender a nossa fé, a palavra de Deus. Há um tempo atrás saíram alguns filmes aí baseados na Bíblia, né? Noé, saíram alguns outros filmes aí também, e uns filmes tudo desarranjados, meus irmãos, interpretação ruim, uma forma errada de ler a Bíblia, gente colocando a mão no que não lhes pertence. E algumas pessoas vieram com um discurso assim, não, é o cinema, a gente não pode esperar encontrar fé no cinema. E eu não espero mesmo encontrar fé no cinema, né? Nunca fui no cinema para encontrar fé. A questão não é essa. A questão é a forma
com que estão usando a palavra de Deus, meus irmãos. É a base da minha fé. Eu me sinto insultado quando alguém faz um filme baseado na palavra de Deus que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Uma interpretação fora, ruim, mal feita, vazia, longe do que é a vontade de Deus. Precisamos defender a palavra de Deus diante desses insultos, dessas tentativas de levar a palavra de Deus para onde ela não está indo, para onde ela não quer ir. É obrigação nossa. Somos fiéis à palavra de Deus, vamos defendê-la, custe o que custar, seja onde for, diante de quem for. Tem um outro versículo aqui no Salmo 119, que eu li, lembrei agora, que o salmista diz assim: diante dos reis testemunharei a tua palavra. Não importa, meus irmãos, diante de quem. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Tem um outro versículo também, onde o salmista diz: Senhor, é chegada a hora do Senhor agir. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Falou muito ao meu coração. É bastante versículo, né? Não achei, não. É um versículo onde o salmista diz: Senhor, é hora do Senhor agir. Estão zombando da tua palavra, dos teus preceitos. É hora do Senhor agir. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Meus irmãos, amar a Deus, buscá-lo porque nós o queremos, o amamos. Segundo lugar, a palavra de Deus é verdade, ela toda. Creia nisso. Busca Deus sabendo disso, que o que você vai encontrar aqui é a verdade de Deus. E nós precisamos desenvolver uma postura de fidelidade, decidir obedecer a palavra de Deus em tudo, lutar por ela, defendê-la, é a palavra de Deus. E eu queria terminar perguntando para você, como que tem sido a tua busca pela palavra de Deus, o teu encontro com o Senhor, o teu momento particular com o Rei dos Reis. Você tem tido esse momento? Feche os teus olhos. O presbítero Isaías achou aí, versículo 126. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Esse mesmo. Olha que clamor. Alguém zelando pela palavra de Deus, vendo uma geração que zomba da palavra de Deus, pedindo para Deus intervir. É isso aí. Esse espírito, meus irmãos, de que a palavra de Deus para nós tem valor, valor absoluto, valor imutável, é preciosa, é a lei de Deus. Feche os teus olhos, quero orar com você. E já peço para você ir pensando em como é que tem sido o teu dia a dia com a palavra de Deus. Intenso, uma busca gostosa, ou tem sido um peso para você ler a Bíblia? Tem sido difícil? Um fardo? É a palavra de Deus. É o nosso tempo com Deus. Não pode ser um fardo. Tem que ser leve, tem que ser gostoso, tem que ser intenso. Talvez a gente precise mudar a nossa motivação. Buscamos a palavra de Deus porque queremos mais de Deus? Ou é só um ritual, uma obrigação? Vamos mudar a motivação. Vamos pensar que é o Rei dos Reis que está falando conosco. É o Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas. E nós o amamos, nós o queremos, nós o desejamos. Buscamos a palavra de Deus porque temos sede de Deus. Mas a palavra de Deus é verdade, meus irmãos. Ela toda é verdade. Tudo que a palavra de Deus diz
precisamos tratar como verdade. Verdade de Deus para nós, verdade absoluta, imutável, perfeita, eterna. A palavra de Deus não precisa ser corrigida. A palavra de Deus não precisa ser alterada, ser melhorada. Ela já é perfeita. Por isso nós precisamos escolher obedecer. Um caminho de fidelidade, um caminho de entrega, de luta, de defesa em favor da palavra de Deus. Se você não fez isso ainda, faça agora. Pai, como é um privilégio, Senhor Deus, nós termos a Tua palavra, Pai, nas mãos, no celular, na Bíblia, lermos fisicamente. Nós temos acesso à Tua palavra, Senhor. Louvado seja o Teu nome por isso. Não há impedimentos no nosso país para que leiamos a Tua palavra, Senhor Deus. Mas há cantos remotos no mundo onde as pessoas não podem, não têm acesso à Tua palavra, Senhor Deus. Que tristeza deve ser isso, Pai. Por isso, perdoa-nos se em algum momento nós não tratamos a Tua palavra, Senhor Deus, com a seriedade que devíamos, com o valor que devíamos, Senhor Deus. É o nosso contato contigo, Pai. Precisa ser um momento precioso para cada um de nós, Senhor Deus. Por isso, se há alguém aqui no nosso meio que não tem esse deleite de se encontrar contigo, de buscar orientação na Tua palavra, Pai, que queira, que tenha sede de Ti, que saia daqui, Pai, inspirado a Te buscar mais, mais e mais. Se tem alguém aqui no nosso meio que não crê que a Tua palavra é a verdade, que saia daqui convicto que a Tua palavra é a verdade, que toda ela é verdade, que tudo que nós temos na Tua palavra vem do Teu coração para nós, é a orientação do Senhor para nós. Por isso nós decidimos sermos fiéis à Tua palavra, obedecermos a Tua palavra, lutarmos por ela, em meio a uma sociedade que zomba, Senhor Deus, da nossa fé. Nós queremos defender a nossa fé. Uma sociedade, Senhor Deus, que faz piada com a Tua palavra, nós queremos valorizar a Tua palavra, Senhor Deus, declarar para quem quer que ouça que nós cremos no que o Senhor revelou para nós. Nós precisamos, que nós dependemos da Tua orientação, Pai. Traz essa ousadia para o nosso coração, de defendermos a Tua palavra, custe o que custar, de defendermos os Teus valores, custe o que custar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Traz essa sede para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.